A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 24, nos versículos de 1 a 22. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora, e se ela saindo da casa dele for e se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la e escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher que a mandou embora, não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Eu li corrido, porque tem que ter uma sequência para a gente poder entender. Então, o que acontece aqui? Na minha Bíblia fala a respeito do divórcio. O título que nós temos aqui é esse, a respeito do divórcio. Então, aqui tá falando de divórcio, de carta de divórcio, de um homem que casa com uma mulher e depois ele vê nela algo indecente. Ela não é mais agradável a ele. E daí ele escreve uma carta de divórcio e manda a mulher embora. E ela sai e casa de novo. Só que daí o outro marido também manda ela embora ou morre. Porque isso aqui tu tem que entender que isso aqui é ensino, né? Então Moisés tá falando isso pro povo porque as coisas acontecem. Eu já falei pra vocês. Ninguém inventa nada. Assim, algo acontece, daí tu tem que criar, como a gente chama, uma jurisprudência. Tu tem que dizer, não, nesse caso faz assim. Então não pode acontecer desse jeito. Enfim, tu vai esclarecer o fato, vai explicar. E aí, aqui tá bem claro que esta lei, essa regra, essa instrução, esse ensino é uma proteção de Deus, presta atenção, é uma proteção divina contra a exploração do marido. Por que eu tô falando isso? Porque quando o marido casava, ele recebia. A família da mulher pagava um dote. Tu tá entendendo? Nós terminamos o capítulo de ontem falando sobre dinheiro, sobre generosidade, sobre bondade, santidade, decência, dignidade, integridade. Se tu não assistiu, assiste o capítulo de ontem, o vídeo de ontem também. Então o que acontece? O povo de Deus tem essa tentação de querer ganhar dinheiro, ganhar vantagem, passar perna nos outros, que nem os brasileiros, né? Então, ele casava com a mulher, recebia o dote, e daqui a pouco, não gosto mais de ti, tu não é mais agradável, tô te odiando, vai-te embora, e dava carta. E a mulher ficava. Já tinha pago o dote, talvez ele já tinha gasto, investido, sei lá o que ele fez. E aí ela casa de novo. E acontece de novo. Ela é mandada embora. Ou o marido morreu. Aí, aquele primeiro não pode pegar a mulher de volta. É isso que Deus está dizendo. Porque isso Deus vai considerar abominação. O primeiro marido dessa mulher que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela. Porque daí ela vai ter que pagar o dote de novo. Tu consegue entender? É um estelionato, é uma malandragem, é algo errado, né? E aí fala dessa expressão contaminada. A mulher foi contaminada e Deus considera isso uma abominação. E aí nós temos que ir para
o Novo Testamento para as palavras do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 5, verso 31 e 32, Sermão do Monte. Vamos ler o que o Senhor Jesus, que é o que eu digo para vocês. Estamos estudando o Pentateuco, mas o que nos interessa? São as palavras do Senhor Jesus. É o que isso consolidou, acarretou, conquistou, realizou, ocasionou, vamos dizer assim, a partir de Cristo. Porque o Antigo Testamento e o Pentateuco são sombras de Cristo. O corpo, a essência, a verdade, a vida, o caminho é Cristo. Então, o que nos importa? O que nos interessa? O que Cristo falou. Então, Mateus, capítulo 5, verso 31 e 32. Nós estamos no Sermão do Monte. Já temos uma playlist completa no canal. A Bíblia diz sobre o Sermão do Monte. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Foi dito aonde? Aonde? A gente acabou de ler em Deuteronômio, no Pentateuco. Eu, porém, lhes digo, eu quem? O Senhor Jesus. Jesus, porém, diz: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Tu entendeu a contaminação? Tá aí. Tá aí a contaminação. É o adultério. E os adúlteros eram passíveis, puníveis com a morte. Então o Senhor Jesus está dizendo bem claro, é a dureza do coração. É um coração duro, egoísta, maligno, enganoso, enfermo, corrupto, né? Ele olha para a mulher e ele vê uma coisa indecente na mulher. Ela não é mais agradável aos seus olhos. Por quê? Porque ele deve estar olhando para outro lado. Sabe o mito da grama mais verde? A grama do vizinho sempre é mais verde do que a tua? Então, ele olhou para a mulher e não gostou do que viu. Não é mais agradável aos seus olhos. E ele manda ela embora. Ele escreve uma carta de divórcio e manda a mulher embora. E o Senhor Jesus está dizendo que isso é um coração duro. E quem tem um coração duro, quem endurece seu coração, não é convertido, não é salvo, não nasceu de novo. Porque Jesus disse que ele era manso e humilde de coração. Então, quando tu não perdoa, quando tu não ama, quando tu não tem misericórdia, é porque o teu coração é duro. E Jesus está falando sobre isso. Moisés falou, pode dar carta de divórcio. Sim, é verdade, a gente está lendo. Mas por que ele falou isso? Porque aquele povo era duro, aquele povo era difícil, aquele povo era rebelde, murmurador, né? Complicado, lembra? Teimoso. Aí também medroso, né? Então, nós não queremos ser este povo de coração duro. Nós queremos ser manso e humilde de coração. Que tem um coração ensinável. Um coração onde o Espírito Santo atua. A gente não olha o que a gente acha agradável. Não, a gente quer olhar, quer enxergar, quer ver como Deus vê. A gente busca a vontade de Deus e não a nossa, porque a nossa é egoísta. Ah, eu quero ser feliz. Onde que está escrito isso? A Bíblia está dizendo que tu tem que fazer o outro feliz. Lembra que a gente viu? Ele não vai para a guerra porque ele tem uma esposa para ele fazer feliz. Deixará
o homem, o seu pai e a sua mãe unir-se à mulher, e os dois serão uma só carne. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Esses mandamentos, eles perpassam a Bíblia inteira. Então, o que acontece? Deus detesta o repúdio, o divórcio, ele odeia a infidelidade, a violência. Ele é a testemunha quando um homem casa com uma mulher. Ele é a testemunha. Tu casa diante de Deus. E por isso que ele abomina isso, detesta isso. Tu honra teu pai e tua mãe, porque tu sabe que Deus te deu aquele pai e aquela mãe. E depois desse relacionamento que é o mais forte, profundo das nossas vidas, que se assemelha à nossa relação com o Pai Celestial, vem o casamento. Porque no Éden, no Gênesis, está dizendo, ó, tu vai deixar o teu pai e a tua mãe. Quer dizer, tu vai deixar o teu pai que te gerou, a tua mãe que te gerou, a tua família que eu te dei, para te unir à mulher. E vocês dois vão se tornar uma só carne. E eu vou abençoar. Então, o que acontece? Tu faz isso para que a outra pessoa seja feliz. O homem não ia para a guerra porque ele tinha uma mulher para fazê-la feliz. Ele não ia para a guerra porque ele tinha uma casa para consagrar. Ele não ia para a guerra porque ele tinha uma vinha para desfrutar, para usufruir, para se deliciar. Então, o que importa não é o que os teus olhos veem, não é o que é agradável aos teus olhos, mas é a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Tu tem direito de escolher, né? Então escolhe direito. Faz um bom trabalho nessa escolha, para depois não ser abominável aos olhos do Senhor. E não tenha esse coração duro. Não endureça o teu coração. Porque aí tu não vai ouvir a voz de Deus. E se tu não ouvir a voz de Deus, tu não vai poder obedecer a Deus. Porque a fé que agrada a Deus vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Sério, né? 5. Um homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe será imposto qualquer encargo. Durante 1 ano ficará livre em casa e fará feliz a mulher com quem se casou. Acabei de falar. Tu vai fazer a tua mulher feliz. Aí tu pensa assim, acabei de ler sobre o divórcio e aí Deus tá falando de um recém-casado. Claro, é óbvio. Porque quando tu casa, tu é recém-casado, tu não quer separar. Tu tá apaixonado, amando, tu não vê os defeitos, só vê as qualidades. E aí tá sendo dito aqui, ó, ele não vai pra guerra. Ele não vai sair pra guerra. Durante 1 ano, ele vai ficar livre em casa. Sabe por quê? Pega aí na tua Bíblia, pega a caneta e sublinha. Porque ele tem uma mulher com quem ele se casou para fazê-la feliz. Então, o marido faz a mulher feliz. E a mulher foi criada para ajudar o homem, por extensão, para fazê-lo feliz, né? Porque todo mundo gosta de ajuda, né? É melhor serem 2 do que 1. Então, o que acontece? Por que 1 ano? Lembra dos números bíblicos, né? 1 ano são 12 meses. Em 12 meses, ela pode engravidar. Deus pode abençoar essa família, esse casal, com um bebê. Então, se ele for para a guerra e ele morrer na guerra, esta mulher já tem o filho deste amor, deste casamento. Porque acredita-se que este 1 ano, né, em que ele está liberado de ir para a guerra, com essa missão de fazer a mulher feliz, é também para que a sua família comece. Porque nós vimos aquela situação de Noemi, que o marido morreu,
que os filhos de Noemi morreram, né? E as noras ficaram viúvas. E ninguém tinha filho ali, né? Então, o que acontece? Deus já dá um ano. Porque em um ano, com bastante vontade de fazer a mulher feliz, ela pode engravidar e tu pode ter um filho, né? E aí sim, ir para a guerra. Um homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe será imposto qualquer encargo. Durante um ano ficará livre em casa e fará feliz a mulher com quem se casou. 6. Não se tomarão em penhor as 2 pedras de moinho, nem apenas a de cima, porque assim se acabaria penhorando a própria vida. Aqui tá falando o seguinte: para moer os grãos, tu precisava do moinho. Então, moer os grãos fazia com que tu tivesse a farinha, né? E tu teria alimento, tu teria como sobreviver. Então, não se tomarão em penhor as 2 pedras de moinho, porque aí tu estaria comprometendo a vida, a sobrevivência do próximo. 7. Caso seja encontrado alguém que tenha raptado um de seus irmãos, um de seus irmãos, dos filhos de Israel, o trata como escravo ou o vende, mal. Vamos de novo. Caso seja encontrado alguém que, tendo raptado um de seus irmãos, dos filhos de Israel, o trata como escravo ou o vende, esse ladrão deve morrer. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Então, o que está sendo dito aqui? Sequestro, rapto, escravidão, roubo, para Deus é igual à morte. É algo que na escala divina é punível, passível de morte. Nós já estamos entendendo esta escala, essa hierarquia, o que Deus considera grave, gravíssimo, sério. Então, sequestrar, raptar, escravizar, roubar, né? 8. Em caso de lepra, tenham todo o cuidado de fazer segundo tudo o que lhes ensinarem os sacerdotes levitas. Como lhes tenho ordenado, vocês terão cuidado de o fazer. Lembre-se do que o Senhor, seu Deus, fez com Miriam no caminho, quando vocês saíram do Egito. Ai, 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 ai. Miriam, lembra? Miriam e Arão falaram mal de Moisés, criticaram Moisés, mas apenas Miriam ficou leprosa. E aí naquele capítulo eu disse, eu acho que Arão ouviu e rapidinho ele voltou para a luz, porque ele não foi castigado com a lepra. E Miriam sim. Então, lembre-se do que o Senhor, seu Deus, fez com Miriam no caminho. Então tá bem claro, ó. Foi Deus que mandou a lepra para Miriam. Tu tem que respeitar a autoridade e as autoridades. E no caso aqui, ó, tu tem que fazer tudo segundo o que os sacerdotes levitas ensinarem. Se tu não obedecer, tu tá desobedecendo ao próprio Deus, porque os sacerdotes levitas estão no lugar de Deus, são representantes de Deus. Nós vimos, servos estão ministrando, servindo a Deus. Eles estão encarregados das coisas santas, sagradas, consagradas. Eles representam o próprio Deus. Por isso devemos honrar, respeitar e obedecer às autoridades, ou no caso, as pessoas investidas de autoridade. Principalmente quando essa autoridade é espiritual, é religiosa, os sacerdotes levitas. 10. Se você emprestar alguma coisa a seu próximo, não deve entrar na casa dele para lhe tirar o penhor. Fique do lado de fora e o homem a quem você fez o empréstimo trará o penhor até você. Porém, se for homem pobre, não fique com o penhor durante a noite. Ao pôr do sol, restitua-lhe sem falta o penhor
para que durma no seu manto e abençoe você. Isso será para você um ato de justiça diante do Senhor, seu Deus. Então, o que está sendo dito aqui? Que existem direitos básicos, elementares, primários dos pobres, das pessoas humildes, daquelas que não têm, das que são desprovidas dos bens materiais. Tu não vai tirar a roupa do corpo da pessoa. A pessoa não tem com quem pagar. O que tu vai fazer, né? Então a Bíblia tem que falar sobre isso, porque certamente faziam isso e até hoje fazem, né? Tem pessoas que fazem exatamente isso. Então, tu tá ferindo a dignidade humana quando tu faz esse tipo de coisa. Quer dizer, tu tira até a roupa do corpo da pessoa. E Deus tá dizendo, ó, que tu não deve fazer isso. Porque tu tem que ter misericórdia, tu tem que ter bondade, tu tem que ter consideração. Então, quando tu age certo, é um ato de justiça diante do Senhor, seu Deus. 14. Não oprima o empregado pobre e necessitado, seja ele um dos seus compatriotas ou um estrangeiro que está morando na terra e na cidade onde você vive. Pague-lhe o salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque ele é pobre e a vida dele depende disso, para que ele não clame ao Senhor contra você e você seja culpado de pecado. Eu cresci vendo meu pai e minha mãe com esse princípio aqui. Não ficar devendo nada para ninguém. Se comprou, paga. Se a pessoa fez o serviço, se a pessoa fez o que tu pediu, paga. Não fica enrolando, não deixa para amanhã, não manda a pessoa vir em um outro horário, não explora, não oprime, seja justo, seja honesto, te coloca no lugar do outro, sabe? Tu tem o dinheiro para pagar? Paga, agradece. Ah, não, ela que busca amanhã. Ah, amanhã ela vem. Isso é errado? Isso é errado? Pessoa te serviu. Paga o serviço. Não enrola. Não te faz. É que nem quem bota o dinheiro para render e fica mais tempo com o dinheiro e ganha um dinheiro em cima do outro. Isso é exploração. Isso é desonestidade. E isso está dizendo, ó, não oprima o empregado porque ele é pobre e necessitado. A gente viu tanto isso em Eclesiastes, também em Provérbios. Isso é sabedoria para a vida. Isso é um princípio, é um valor, é caráter que tu aprende dentro da tua casa. Tu vê teu pai e tua mãe sendo correto, sendo digno, sendo honesto. Tu aprende isso. O que é certo é certo. O que é errado é errado. Tu ia gostar de fazer o serviço e sair sem um tostão? Tu fez tudo e a pessoa chega na hora de te pagar e não te paga? Tu ia gostar? Não, né? Mas tu acha justo fazer isso pro próximo? Então, Deus está dizendo, pague-lhe o salário no mesmo dia. Olha bem, hein? Antes do pôr do sol, porque ele é pobre. E a vida dele depende disso. Porque ele pode clamar ao Senhor contra você. E aí tu vai ser culpado. Isso vai ser pecado. Forte também. 16. Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Não é porque os pais comeram as uvas verdes que os dentes dos filhos se embotaram. A gente viu que se o pai não paga as dívidas, né, muitas vezes os filhos se tornam escravos. Por quê? Porque o pai tinha que deixar herança para os filhos e não deixou, ainda deixou dívidas. Mas aqui está falando de pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Vimos nos livros proféticos, vimos nos livros de reis, reis bons que tinham filhos maus, reis maus que tinham filhos bons, e reis bons que tinham filhos bons, e reis maus que tinham filhos maus. Então,
Cada um de nós vive a vida que escolheu viver, usando o seu direito de escolha, sua liberdade, seu livre arbítrio, para pecar ou para obedecer. Tu que escolhe. Deus diz: eu coloco a vida e a morte diante de ti. Escolhe a vida. Eu coloco a bênção e a maldição, a luz e as trevas, o bem e o mal. Somos nós que escolhemos qual é o caminho. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Então, tu ouve a voz e tu abre a porta. Eu sou o caminho. Se eu sou o caminho é porque tu tem que andar pelo caminho. Se eu sou a vida é porque tu escolhe viver. Se eu sou a verdade é porque tu escolhe não mentir. Então, cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. O salário do pecado é a morte. E todos nós pecamos e todos nós morremos. Mas todos nós podemos ser salvos, perdoados, encontrar descanso para as nossas almas em Cristo Jesus. 17. Não perverta o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomem em penhor a roupa da viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor os resgatou de lá. Por isso lhes ordeno que façam assim. Deus é o defensor dos órfãos e das viúvas. Este é outro versículo que perpassa toda a Bíblia. Não te aproveita do órfão, porque o pai dele morreu. Não te aproveita da viúva, porque o marido dela morreu. Porque Deus é o pai dos órfãos. Ele é o marido da viúva. Ele é o defensor. Ele é o justo juiz. Tu vai procurar problema pra ti, hein? Não te mete com o órfão, não te mete com a viúva. Não perverte o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. 19. Quando estiverem no campo fazendo a colheita e nele esquecerem um feixe de espigas, não voltem para buscá-lo. Deixem que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para que o Senhor, seu Deus, abençoe vocês em tudo o que fizerem. Quando sacudirem a oliveira, não voltem para colher os frutos que ficaram nos ramos. Deixem que fiquem para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Ao fazerem a vindima das uvas, não sejam rigorosos demais. Deixem que o restante fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembrem-se de que vocês foram escravos na terra do Egito e por isso lhes ordeno que façam assim. Então, não sejam rigorosos demais. Não exagerem. Vimos em Provérbios. Por que tu vai ser justo demais? Tu vai te destruir a ti mesmo? Não seja exageradamente justo, porque tu vai te destruir. Vimos no outro capítulo. Não seja egoísta, não seja mesquinho, não seja tacanho, não seja ganancioso, ambicioso, avarento, né? Não explore, não oprima. Não seja rigoroso demais. Tem os órfãos, tem as viúvas, tem os estrangeiros, mas nós vimos também tem os animais. Deus já foi bom contigo, Deus foi generoso contigo, Deus te abençoou, Deus te deu a terra, Deus te deu a semente, Deus mandou as chuvas, Deus deu crescimento. Seja generoso, seja bondoso, seja um homem e uma mulher de Deus. Tenha misericórdia. Te coloca no lugar dos outros. Tu não é pobre, tu é próspero, tu é abençoado. Tenha compaixão, tenha dó, piedade dos pobres, dos necessitados, dos órfãos, das viúvas. Te coloca no lugar dos outros. Faça para os outros aquilo que tu queres que faça.
façam para ti. E não faz para os outros aquilo que tu não quer que faça para ti. Não seja rigoroso demais, não exagera.